O que acontece é que diferente da... Todo mundo tem raiva, né? Isso é uma coisa comum. Mas as pessoas, em geral, elas acumulam uma raiva, têm dificuldade de falar, de se colocar, e aí elas explodem. No caso do transtorno da explosão intermitente, não. São pessoas que aparentemente não têm problema nenhum, estão numa situação de diversão, numa tranquilidade, e às vezes por uma besteira, mas besteira mesmo. Por exemplo, pediu uma bebida com uma pedra de gelo. Aí o garçom trouxe o copo com 3, 4 pedras de gelo. Aquilo já é o suficiente para ter uma explosão absolutamente desproporcional ao que está ocorrendo. E essas pessoas são capazes, além de falar obscenidades, assim, xingamentos, uma coisa muito violenta, são capazes também de arremessar objetos, quebrar objetos, independente do valor dos objetos. Quer dizer, não é uma coisa em nenhum momento planejada, né? Antigamente se falava muito dessas pessoas como se elas tivessem quase como um ataque de fúria, mas uma coisa assim, cegas, elas ficavam cegas de raiva. O que difere se essa pessoa tem isso, tem o transtorno, é que as pessoas que sofrem do transtorno da explosão intermitente, elas se arrependem profundamente depois. Entram num sofrimento. Entram num sofrimento, tentam pedir desculpas e elas não sabem controlar. Então é um desespero de não ter controle dessa reação. Mas só que não é uma coisa acumulativa como ocorre com as pessoas, né? Que as pessoas vão assim acumulando, não falam uma coisa, vão engolindo sapo. A explosão acumulativa, ela tem a ver também com o tempo, ocorre muito raramente, né? Quando é uma pessoa que vai acumulando, não consegue dizer o que está pensando ou está passando por situações difíceis, isso pode acontecer uma vez de 6 em 6 meses, uma vez de 8 em 8 meses. E quando você vai ver, a coisa vai tomando uma proporção que parece uma fúria que ela se auto-regula, porque a pessoa vai até o limite, né, se prejudica, se expõe num patamar que é inexplicável. Você tem pessoas que isso ocorre só na questão verbal, proferindo palavras horrorosas, dizendo coisas indizíveis, assim, até para pessoas que gostam, né? E ao mesmo tempo você pode ter acompanhado de uma descarga mesmo, quebrar coisas, arremessar coisas, e isso vem com um arrependimento muito grande, que é um pouco diferente, por exemplo, porque no transtorno borderline você tem essas explosões, a impulsividade, mas geralmente é desencadeado por uma sensação de rejeição. Então, eu sempre digo que a frustração, ela tem uma função maravilhosa, que não é aborrecer as pessoas, porque tem gente que fica assim, eu não consegui isso, que chato, né? E tipo assim, perde o dia, fica mal-humorado com as pessoas, como se aquilo fosse uma coisa, uma grande tragédia. A frustração faz parte do nosso crescimento. Eu não sei se as pessoas se dão conta disso. Eu acho que a frustração, no mundo que a gente tem tudo à mão, né? Por exemplo, hoje você tem a geladeira digital que avisa o supermercado que você está sem alface. Você tem uma casa tecnológica, ela é toda controlada por um iPad, por mecanismos. Você tem as fechaduras eletrônicas, tudo muito digital. Né? Ou acender de luz. Quer dizer, então assim, é um mundo tão de conforto que o nível de frustração física que nós tínhamos quando estávamos lá na idade primitiva, ela praticamente zerou, né? De uma forma geral. Estou falando das pessoas que têm mais acesso a essa tecnologia. Então eu acho que de alguma maneira as novas gerações, elas não lidam bem com a frustração. Quando você acha que ignorando todos os sentimentos ruins, seus traumas, lembranças ruins, você vai viver melhor. Então são aquelas pessoas que literalmente jogam para debaixo do tapete as suas dores, os seus sofrimentos, como se fosse assim, se eu não falar disso, isso não me atinge. Se eu não mexer nesse vespeiro, eu não serei... Exatamente. Né? Como tem gente assim, né? Nossa, até porque a gente vive numa sociedade meio de ostentação. E as pessoas ostentam alegria, ostentam bem-estar, ostentam bens materiais que nem sempre têm, né?
E essa positividade tóxica tem se tornado muito recorrente. Eu acho que o sofrimento humano, ele não é uma questão de que você fracassou. Ele é um processo que tem que ser vivido. Não existe você não ter tristeza, porque assim, a gente hoje tem muito, eu vejo muita gente falar de tristeza como se fosse depressão. Tristeza é normal, o ser humano tem que passar por momentos de tristeza. É na tristeza que eu me recolho, que eu reflito, que eu vejo os meus reais valores. Exatamente, eu não posso viver numa festa o tempo todo me distraindo. Porque uma hora isso não se sustenta. Então essa coisa assim, isso é ótimo, isso vai ser maravilhoso. Tudo é ótimo, maravilhoso, mas a gente tem que reconhecer que existe um momento de tristeza, a gente tem que dar vazão a isso. Não tem problema nenhum a gente ficar um dia em casa quietinho, refletindo as coisas. Não tem problema nenhum a gente não querer ir numa festa, porque aí tu fala, nossa, vai ficar em casa, você não vai, hoje é sábado à noite. Ok, é sábado à noite. Como o teu cérebro não sabe que tempo é. O teu cérebro ele quer buscar uma estabilidade, ele quer buscar uma segurança, ele quer buscar uma felicidade. E isso só o conhecimento, o autoconhecimento e a gente passando por dores. As dores são necessárias. Inevitavelmente são necessárias. Então, eu não estou dizendo, tipo assim, que se você fica em casa o tempo todo e não sai porque tá péssimo, aí já é uma coisa. A positividade tóxica é essa incapacidade que a gente está tendo hoje de ver o outro mais recluso, de ouvir o sofrimento do outro. A gente fala, não pensa nisso, não fala isso, sabe? Tipo assim, deixa eu falar. A gente não pode mergulhar na tristeza, mas a gente tem que ter a tristeza para ser o contraponto do momento de alegria. Se eu não tenho um momento de reflexão ou de tristeza, eu não curto tão bem o meu momento de alegria. É luz e escuridão. Eu preciso sempre do contraponto.